Olá a todos vocês, estamos aqui para mais um Contraturno Digital Ensino Fundamental 8º ano. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar aí o que nós iremos estudar no nosso Contraturno Digital de Geografia, a nossa aula 27. Então, o título do nosso Contraturno Digital de hoje vai ser sobre a América Anglo-Saxônica e o objeto de conhecimento vai ser sobre as identidades e interculturalidades regionais, a colonização aí dos Estados Unidos da América e do Canadá, né? E o desenvolvimento econômico do seu território, tá certo, gente? Então, vamos iniciar mais um Contraturno Digital. Então, para iniciar o nosso Contraturno Digital, quero que vocês observem este mapa do continente americano, onde a gente vai verificar dois destaques aqui, tá certo? Além do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, vamos verificar também aqui o Trópico de Câncer, também temos a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, gente, verificando aí todo o continente americano, tá? E para vocês focarem também, principalmente aqui em dois países, no caso, olha só, os Estados Unidos e o Canadá, tá certo? Esses dois países que vão formar o quê? A América anglo-saxônica, ok? Mas, a partir aqui do México, gente, a gente já pode observar aí que os países, né, que fazem parte da América Central e América do Sul já vão fazer parte de onde? Da América Latina, né? Tendo aí essas diferenças, tá certo? E uma observação que a gente tem que verificar, quando a gente fala de americano, gente, nós brasileiros estamos incluídos, tá? Pois estamos no continente americano, porém, a gente está na América do Sul e na América Latina, dependendo aí da regionalização. Então, quando eu me refiro a americano, gente, não é somente aí os Estados Unidos da América, não, e sim todo o continente americano que a gente pode observar. Agora, se eu me refiro a estadunidense, aí sim, eu estarei me referindo somente aos Estados Unidos da América. Então, todos nós somos americanos, tá certo? Mas, voltando para a América anglo-saxônica, né? Quando eu falo aí da América anglo-saxônica, estou falando basicamente desses dois países, Canadá e Estados Unidos, tá certo? Uma outra situação também que a gente precisa aí ficar em alerta, gente, vai ser sobre os tipos de climas, né? Que vem aí através do quê? Das zonas climáticas, tá? Pois, analisando aí os países da América anglo-saxônica, eles estão em uma zona temperada norte, tá? E a gente acaba observando tudo isso também a partir do México, né? Pegando ali todo o restante do continente americano, tá? Até aí o Trópico de Capricórnio, né? Também vamos ter a zona tropical, tá? Então, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, aí a gente pode observar a zona tropical, tá? E quanto mais perto aí da linha do Equador, que a gente pode observar, o que vai ser mais quente, tá? E quando a gente acaba se afastando, indo tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, vai ficando o quê? Mais frio, tá certo? Então, a gente pode observar aí essas diferenças que pode vir através, né, das divisões aí do Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, linha do Equador e também as zonas glaciais. Então, se a gente observar, né, o Canadá, gente, que ele está aí bem distante da linha do Equador, o que a gente pode verificar? Que vai ser bastante frio, vai ter um clima aí mais frio. E quando estar bem próximo ali do círculo polar ártico, né? Então a gente observa que o clima ele acaba se tornando polar,
principalmente onde? No norte do Canadá, tá certo? Então, a maioria da população vai viver onde, né? A gente vai verificar que vai acabar vivendo mais próximo aí dos Estados Unidos, mais por parte sul, né, do Canadá, já a parte norte dos Estados Unidos. Então, a gente observa em que o clima ele vai ser menos frio, então, consequentemente, a população vai viver mais nessa região. Tá certo? E o sul dos Estados Unidos, ele vai estar mais próximo de onde? Do Trópico de Câncer. Então, vamos ter aí uma temperatura mais quente, tá? Então, a gente acaba observando todas essas características aí do clima que acaba interferindo com as zonas térmicas, né? Aí entre os Estados Unidos e também o Canadá. E uma outra situação também que temos que observar é uma aproximação do sul do Canadá com o norte dos Estados Unidos, principalmente na parte nordeste dos Estados Unidos. Pois é, no nordeste dos Estados Unidos está o maior parque industrial também aí do país, tá? Além de ter aí grande quantidade de pessoas, porque acabou aí atraindo. E é nessa área, gente, que temos também as principais cidades dos Estados Unidos da América. Sua capital, Washington, D.C. e também Nova York. Então, gente, a gente pode pegar também o exemplo aqui do sudeste do Brasil, né? Onde temos as maiores quantidades aí de pessoas e também de indústrias, tá? Que acabam ali se instalando. Então, vai ser aí a mesma situação dos Estados Unidos. Porém, no nordeste, né, dos Estados Unidos que acaba ocorrendo tudo isso, certo? E também a gente vai verificar, gente, que nessa região aí dos Estados Unidos ainda podemos observar grandes quantidades de megalópolis, tá? Mas o que são megalópolis? Vão ser grandes áreas, gente, que ocorreu aí o processo de conurbação de metrópoles, tá? Então, nessa região aí vai existir cidades bastante desenvolvidas, tá certo? E outra característica que temos que verificar nessa regionalização é que os Estados Unidos e o Canadá são países bastante desenvolvidos, né? E isso se deve ao processo de colonização que foi através do povoamento realizado principalmente pelo Reino Unido e pela França, além de todo o desenvolvimento realizado no decorrer dos anos. E a colonização do povoamento ajudou nesse desenvolvimento do território enquanto a habitação. E a economia? Vamos verificar que entre esses dois países temos o melhor PIB mundial, que vai ser os Estados Unidos da América, sendo uma grande potência econômica, industrial, bélica e tecnológica. E a industrialização desses países não vai ser considerada tardia, tá? Sendo bem antiga, ligada à segunda revolução industrial. E junto aí do processo de industrialização, podemos aí estar inserindo o processo de quê? De urbanização, tá? Que se deu aí com as indústrias e o aumento de pessoas próximo às fábricas. Observando então o mapa, nessa parte que ficam grandes cidades, né, como Nova York, pode-se observar aí que a densidade demográfica ela vai ser bastante elevada, tá? Assim como o processo de urbanização, além da marcha para o oeste que ocorreu nos Estados Unidos, começando a desenvolver mais cidades chegando para o Oceano Pacífico. Em relação à população anglo-saxônica, gente, principalmente aí os Estados Unidos e o Canadá, há o predomínio principalmente do quê? De pessoas brancas, né? Sendo aí países de colônias britânicas. E já o Canadá, que teve aí a sua colonização também francesa, né? Entretanto, aí nos Estados Unidos podemos observar uma grande população de origem hispânica e negra, tá? Então a gente verifica que pode ocorrer essa miscigenação com a mistura de quê?
dos povos e também das etnias, tá certo, gente? E assim a gente finaliza o nosso contraturno digital sobre a América anglo-saxônica, sendo formada pelos países dos Estados Unidos e do Canadá. Pessoal, vamos agora para o momento do nosso aplicando. No nosso aplicando, nós temos aí a seguinte pergunta, olha só. A América anglo-saxônica é uma importante região econômica, tá? Aí do globo. Com relação às atividades econômicas dessa região, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá verificar as opções. Na letra A atividade industrial está concentrada na produção de bens de baixo valor agregado. Letra B, a economia local está voltada para a produção e beneficiamento de combustíveis fósseis. Ou seria a letra C, a indústria têxtil é a principal empregadora de mão de obra qualificada na região. Ou seria a letra D, a produção industrial é caracterizada pela produção de bens manufaturados e tecnológicos. E aí, qual vai ser a opção correta? Quem marcou a letra D, marcou aí a letra correta, né? A produção industrial é caracterizada pela produção de bens manufaturados e tecnológicos. Então, a gente observa aí na América anglo-saxônica, principalmente, né? Os Estados Unidos da América, tem também aí as atividades do Canadá. Então, a gente observa aqui tanto a parte de manufaturados e também de tecnologia acaba ajudando muito no desenvolvimento desses dois países. Então, olha só, no nosso comentário do aplicando, a indústria da América anglo-saxônica é caracterizada pela presença de grandes corporações internacionais que produzem produtos manufaturados de alto valor agregado, tá certo? Como equipamentos tanto de transporte e de tecnologia, que acaba ajudando no desenvolvimento desses países, porque eles vão estar voltados para a tecnologia e, consequentemente, acaba aí ajudando nesse processo de industrialização, com as indústrias se desenvolvendo cada vez mais, tá certo, gente? E assim, nós temos o nosso aplicando e vamos agora para o momento das nossas considerações finais. Vamos agora relembrar algumas características da América anglo-saxônica, gente, onde nós verificamos que vai ser formado principalmente por dois países, os Estados Unidos da América e o Canadá. Além disso, a gente verificou que o processo de colonização que ocorreu principalmente nesses dois países foi de quê? De colonização de povoamento, né? Vindo ali principalmente do Reino Unido e da França. Além disso, verificamos que vai existir grandes potências mundiais e vai estar relacionada ao quê? A sua economia, principalmente os Estados Unidos da América, que acaba se desenvolvendo bastante. Também estudamos, gente, sobre a industrialização, que vai estar ligado ao processo de urbanização, que acabam se tornando bastante elevados, tá? Principalmente na parte sul do Canadá e na parte norte dos Estados Unidos. Além disso, também verificamos sobre a população aí da América anglo-saxônica, que vai ser formado principalmente por pessoas brancas, por causa do tipo de colonização que se teve. Mas no Canadá ocorre esse predomínio de pessoas brancas e já nos Estados Unidos da América a gente acaba tendo uma mistura maior, né, dos povos hispânicos e também dos negros, tendo essa grande miscigenação nos Estados Unidos da América. E assim a gente verifica todas essas características, desenvolvimento, tanto do Canadá
quanto dos Estados Unidos, que acabam formando a América anglo-saxônica, tendo essa regionalização aí desses países, tá certo, gente? Gente, não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais, dê seu like aí no YouTube e sigam Contraturno Digital, tá certo? Para verificar aí mais conteúdos para vocês. E assim finalizamos o nosso Contraturno Digital. Até a próxima!